Devocionais A Bíblia Toda em um Ano. Hoje, Mateus, capítulos 26 a 28. Após o seu duro discurso a respeito das lideranças de Israel e também a sua profecia acerca do fim, Jesus passa a instruir seus discípulos sobre o que viria. A Páscoa estava chegando e, com isso, o Filho do Homem seria entregue para ser morto pelos homens. Da mesma forma, os fariseus e escribas, insatisfeitos com a fala de Jesus, se reuniram no palácio do sumo sacerdote Caifás e decidiram como prenderiam Jesus e acusá-lo de traição para matá-lo. Os capítulos iniciais de Mateus 26 nos apresentam a conspiração dos líderes religiosos, como já vimos, e também a preparação para a morte de Cristo. Nós vemos ali todo o conluio, toda a preparação dos líderes para esse plano de morte de Cristo, e também vemos em seguida a unção de Jesus em Betânia por uma mulher. Também é narrada a disposição de Judas em trair Jesus, cumprindo as escrituras de vendê-lo por 30 moedas de prata. A preparação incluía também a instituição da ceia do Senhor, daquele que seria o memorial, a presença espiritual de Cristo com a sua igreja ao longo da história. E a última fase de preparação incluía Jesus vigiando no monte, orando ao Pai, para que, se possível, passasse o cálice. Este é o momento também da fraqueza de Pedro, Tiago e João, dos discípulos mais próximos de Jesus e que falham em orar e vigiar. Em seguida, Jesus é preso, quando Judas conduz os soldados até Cristo e ali o entrega, traindo com um beijo. Jesus é apresentado ao Sinédrio e ali é injustamente condenado. E assim, Pedro também nega Jesus, encerrando o capítulo com a prisão e a condenação de Cristo. O capítulo 27 narra a crucificação e sepultamento de Jesus. Este capítulo começa com a condenação de Jesus diante de Pilatos e a sua entrega para ser crucificado. Ao condená-lo, Pilatos ainda lava as mãos, declarando a sua inocência na morte de Jesus, algo que de forma alguma serve de justificativa diante do grande Deus do universo. Jesus é levado para ser açoitado e é zombado pelos soldados romanos, e após carregar a cruz, é crucificado no Calvário, no Gólgota, o lugar da caveira. Mateus registra que a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. A própria criação sentia a dor e a aflição de ver o perfeito Deus sendo esmagado na cruz. Aquele por quem todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, e tudo foi criado para a sua glória, agora está sendo esmagado na cruz. Às 3 horas da tarde, Jesus expressa sua dor. Deus meu, por que me desamparaste? Uma citação do Salmo 22. Ao entregar o seu espírito, o véu do templo se rasgou em 2 partes de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram e, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Acontece a primeira ressurreição dos mortos na morte de Cristo. Em seguida, Jesus é sepultado segundo o pedido de José de Arimateia, que age para conceder a ele um túmulo. Alguns judeus preparam a guarda do túmulo a fim de que não se cumprisse aquilo que Jesus disse, que ao 3º dia ressuscitaria. Porém, no começo do 1º dia da semana, houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Os guardas caíram como mortos, e assim Cristo ressuscitou dos mortos. Os judeus subornaram os guardas para que mentissem a respeito disso, dizendo que os discípulos roubaram o corpo de Cristo. Porém, ele estava vivo e comissionou seus discípulos a irem por todo o mundo, com a autoridade dada por ele, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que ele os ensinou. Mateus, em sua narrativa da paixão e ressurreição de Cristo, tem um objetivo claro: mostrar aos judeus que os eventos da crucificação e ressurreição de Jesus não eram um acidente, mas sim o cumprimento das Escrituras.
Ele enfatiza que o sofrimento de Cristo e sua morte na cruz estavam previstos e faziam parte do plano de Deus para a salvação. Desde as profecias do Antigo Testamento, como em Isaías, Jeremias, Zacarias, até mesmo a citação do Salmo 22, as palavras de Jesus mostram a sua consciência de tudo o que estava acontecendo e de que aquela era a vontade do seu Pai. Além disso, o ato final da ressurreição de Cristo é a confirmação de que Ele é o Senhor que venceu a morte e inaugurou o reino de Deus. O evangelista, portanto, conclui o seu relato com a grande comissão, exortando os seus discípulos a proclamarem que Cristo é o Messias, que foi crucificado, mas ressuscitou, trazendo salvação às nações. Na conclusão do Evangelho de Mateus, vemos como Jesus é de fato o cumprimento perfeito das Escrituras. Ele é o Cordeiro Pascal entregue por nós na ceia, o servo obediente que, mesmo diante do sofrimento iminente, se submete à vontade do Pai. Ele é o Rei coroado não com uma coroa de ouro, mas com uma coroa de espinhos, sendo exaltado na cruz, onde sua acusação era, ironicamente, Rei dos Judeus. Mas a cruz não é o fim. Ele é o vencedor sobre a morte, ressuscitou no terceiro dia, confirmou sua autoridade sobre toda a criação. A promessa do Deus conosco, feita no início do Evangelho, se cumpre em sua ressurreição, quando ele comissiona os seus discípulos a irem pregar o Evangelho, sabendo que ele estará com eles até o fim. A cruz e a ressurreição de Cristo são o alicerce da nossa fé. Somos lembrados que Cristo venceu o pecado e a morte, e Ele nos chama como seus seguidores, como seus discípulos, a viver em obediência a Ele. A nossa missão é clara: proclamar a sua vitória sobre o pecado e a morte e fazer discípulos de todas as nações. Ao mesmo tempo, somos desafiados a sermos fiéis a Cristo no sofrimento, confiando plenamente na sua presença e no seu poder em nossas próprias dificuldades. Portanto, somos chamados aqui a vivermos com a esperança da vida eterna, na certeza de que Cristo venceu e com Ele nós também vencemos a morte. Podemos ter a esperança de vida eterna e proclamarmos essa esperança àqueles que ainda se encontram perdidos, na certeza de que o Senhor pode trabalhar em seus corações e transformá-los, como fez conosco.